Essa é uma história muito engraçada de 4 animais que colocaram pé na estrada. Músicos então queriam ser, mas não imaginavam o que ia acontecer. Essa música que vocês estão ouvindo é da história anterior, Os Músicos de Bremen, e falou sobre a virtude da união. Eu vou contar uma outra história para vocês hoje. Essa história é baseada num conto chamado O Ratinho e a Mãe, do escritor La Fontaine. Vamos para a história? Certo ratinho, ainda novo, queria desbravar o mundo. Queria conhecer as coisas das quais os outros ratos tanto falavam. Eles falavam dos caminhos que percorriam, dos melhores lugares para achar comida, das guloseimas escondidas, das aventuras de ir até a casa dos vizinhos, dos perigos que se espreitavam dos mais diversos cantos e de tantas outras coisas que deixavam o jovem ratinho fascinado. Todos os dias, ele pedia para sair junto com os outros ratos. Dizia que queria ajudar, mas o que ele queria mesmo era observar esse grande mundo que existia lá fora. Mas a sua mãe, muito sábia, respondia: "Você ainda é muito novo. Tenha paciência, pois lá fora só sobrevive quem tiver muita prudência." Mas o ratinho não pensava assim. Ele já era quase um adulto e não se via com as suas irmãs, que ainda eram crianças. Um dia, sua mãe estava distraída, alimentando suas irmãs. Então, escondido e com passos leves e ágeis, saiu da toca de onde nasceu. Por ser a primeira vez que saíra, teve que fechar seus olhos, pois a luz do sol era muito forte e quase o cegara. Mas aos poucos, lentamente, foi abrindo seus olhos e se acostumando com aquela claridade, conseguindo enxergar outra vez. Ficou deslumbrado com tudo que estava à sua frente. Viu imensas cascas de madeira que se erguiam do chão até o alto, com seus braços cobertos por folhas verdes. Essas folhas quase tocavam uma superfície azul e branca, onde estava pendurada a bola de fogo que iluminava tudo, que era o sol. Caminhou mais um pouco. E viu as águas que corriam para longe, numa rachadura aberta no chão, com vegetação à sua volta. Ouviu um barulho. Lembrou-se que não estava tão longe da sua toca. Alguém poderia vê-lo ali, e isso acabaria com a sua aventura. Decidiu seguir adiante. Queria ver muito mais e para isso precisava se afastar o máximo que pudesse de sua casa. Ao chegar à margem das águas correntes, foi beber um pouco daquela água. Sentiu seu frescor e a sua pureza e o calor do sol em seus pelos. Então pensou: "O mundo é maravilhoso. Por que eu não saí antes? Quero viver aqui fora para sempre." Ao percorrer as margens, achou algumas sementes. "Isso eu sei o que é." Comida! Começou a descascar e comer uma a uma. Nunca tinha se sentido tão feliz quanto aquele momento. Ao terminar, foi beber mais um pouco d'água. Quando viu que depois das águas, um pouco mais para frente, tinha uma parede de madeira que se erguia de um lado até o outro, diferente daquelas cascas de madeira com as suas folhas no alto. Curioso, resolveu ir até lá. Quando foi atravessar o rio, escorregou em uma pedra, tentou se equilibrar
mas acabou caindo. Por instinto, tentou nadar, mas a correnteza o levou rolando o rio abaixo. O ratinho engoliu um pouco de água. Por um instante, achou que iria morrer. Lembrou-se do que os outros ratos tinham dito sobre os perigos que se espreitavam dos mais diversos cantos. Mas, por sorte, alguns metros depois, o rio tinha o levado para o outro lado da margem. Depois de se recuperar do susto, percebeu que tinha conseguido atravessar. Ficou todo orgulhoso. Ele tinha vencido as fortes águas correntes. Até imaginou os outros ratos o saudando por sua conquista. Ratinho, ratinho, ratinho! Ficou todo eufórico. Então pensou: nada mais vai me deter! E disparou em direção à parede de madeira, que já não estava mais tão longe assim. Ao chegar, percebeu que era impossível passar por cima daquela estrutura. Mas mesmo assim tentou. Pulou uma, pulou duas, pulou três. E nada. Como é que os outros ratos passam por aqui? Pensou ele. Deve ter uma forma para passar para o outro lado. Começou a caminhar ao lado da estrutura, até que viu um pequeno buraco. Então pensou: deve ser por ali que os outros passam. Colocou a cabeça para espreitar para ver o que tinha do outro lado. Viu uma enorme estrutura de madeira, muito maior que aquela parede, com cores das quais ele nunca tinha visto antes. E caminhando bem à sua frente, dois grandes animais que eram muito diferentes. Um respirava doçura, o outro o fazia arrepiar só de olhar. Este ser esquisito tinha um monte vermelho em cima da sua cabeça pequena, um pescoço comprido, orelhas pequenininhas que mal dava para ver, comia com dois dentes bem grandes, sua cauda um penacho e o seu rosto então, todo vermelho, pendurado, como se tivesse derretido, sem pelos ou plumas, só com os olhos à mostra. Andava sobre dois pés, com 3 dedos e grandes unhas. Essas unhas tão fortes que rasgavam o chão, levantando terra e grama. Batia seus braços com força, que o vento soprava para todos os lados. E a sua voz soava como um trovão. O ratinho ficou horrorizado ao ver tal criatura que estremeceu. Já o outro, ao contrário, andava num gingado e habilidade sem igual. Soltava uma voz mansa, que era agradável de ouvir. Se espreguiçava todo e lambia suas patas, lindas e limpas, que o ratinho teve vergonha das suas. Tinha um rosto redondo, barba cabeluda toda desalinhada, os olhos brilhantes, orelhas bem curtas, nariz chato, ralos e brancos dentes, quase parecia com o seu povo. Mas tal comparação, o ratinho discordou dele mesmo logo depois, pois elegeu a criatura a mais linda do mundo. O animal tanto o encantou que o ratinho quis ir ao seu encontro. Queria abraçá-lo, sentir seus pelos sedosos, olhar para ele mais de perto e dizer o quanto ele era especial e belo. Quando estava para sair do buraco, ouviu a voz de trovão que o fez recuar. Percebeu que não seria fácil, pois a aterrorizante criatura estava por ali. Esperou até que ela se afastasse e, no momento exato, saiu correndo da onde estava em direção ao formoso animal. Este, ao ver o ratinho ao longe, fixou o olhar e, com passos cuidadosos, sem fazer barulho, foi em sua direção.
Ao ver aquela demonstração de reciprocidade, o coração do ratinho se encheu de felicidade. O maravilhoso animal também queria o mesmo, pensou ele. Porém, quando estavam quase se encontrando, foram surpreendidos pela besta feroz, que voou para cima deles, batendo os seus braços e soltando a sua voz de trovão. O belo animal, com toda a sua agilidade, deu um salto para trás e o ratinho tomou um susto tão grande que disparou para sua toca. Quando conseguiu chegar à sua toca, entrou correndo e, todo esbaforido, contou para a mãe tudo o que tinha acontecido. Ela ouvia tudo atentamente e, no final da história, estava apavorada e disse ao seu filho: "Ai, filho, como você se engana pela aparência! Esse animal tão adorável é um ser terrível, uma fera tirana. Ele se chama gato, é o nosso inimigo mais implacável. Se ele te pegasse com as suas garras, a essa altura estaria em fatias dentro da sua barriga. Ele se finge ser doce e manso, mas no peito guarda um feroz coração. Muito diferente do segundo, aquele que te deu o susto mortal, o galo. Ele até pode ter um aspecto feroz, mas se nos vê, não nos faz mal. Ele é bondoso. Podemos até comer junto dele, dividindo um alimento por alguns dias. Olha só, ao buscar apenas por aquilo que te agrada, te fez imprudente e quase perdeu a vida. Serei muito grata ao galo que te deu esse susto. A vida é cheia dessas falsas aparências e precisamos tomar cuidado e sermos prudentes para não cairmos nessas armadilhas." "Mas, mãe, o que é ser prudente?" Realmente, a mãe não explicou para ele o que era prudência. Prudência é uma virtude que nos faz pensar antes de falar ou agir, buscando evitar as inconveniências e os perigos para nós e para as outras pessoas. Depois daquela explicação, a mãe disse ao seu filho: "E o senhor está de castigo, e que isso te sirva de lição, e ao mundo também. Pois quem vive de aparência gosta da sua própria ilusão." E aí, vocês gostaram da história de hoje? Ela falou sobre a virtude da prudência. Nós precisamos pensar antes de falar ou agir. Gostaria de propor uma atividade para vocês. Na verdade, uma brincadeira. Vamos brincar de mímica. Enquanto um faz a mímica, o outro vai tentar adivinhar, mas não o que ele está fazendo, mas se essa atitude é prudente ou imprudente. Vou dar um exemplo. Essa atitude é prudente ou imprudente? Exato! Para dirigir o carro, preciso usar o cinto de segurança. Essa é uma atitude prudente. Agora eu vou fazer outra mímica. E essa atitude é prudente ou imprudente? Exato, imprudente. Falar no celular e dirigir não combina. Então, não faça isso, ok? Faça a atividade aí na sua casa. Faça com um amigo, com um parente. Filma, fotografa e manda pra gente, ok? Agora eu vou continuar a brincadeira aqui. Vamos lá, ratinho?